Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e esse é o Mundo dos Caçadores. O NEM em Hunter x Hunter é uma mecânica muito completa quando se trata de combate. Para falar a verdade, é a principal habilidade utilizada nos combates. E basicamente com a aura é possível fazer de tudo ou quase tudo, basta ter criatividade. E com isso é possível chegar perto de habilidades que muitas vezes parecem até ser invencíveis, quase invencíveis. Por outro lado, a gente vê bastante habilidades, muitas habilidades de outros personagens que se parecem até meio inúteis e bem fracas, e com isso sendo bem desprezíveis, para falar a verdade. E aí nos vem a pergunta: seria possível um personagem se livrar dessa habilidade? Ou seja, seria possível um determinado personagem trocar de habilidade no mundo de Hunter x Hunter? Ou até mesmo alterar uma habilidade? Bom, esse é o assunto do vídeo de hoje. Mas antes de começarmos, vou pedir para você fazer a boa e deixar um like nesse vídeo, que ajuda bastante. E claro, se inscrever no canal se você curte Hunter x Hunter. Esse é o local para você. Durante a criação de um Hatsu de um personagem está livre para escolher qualquer habilidade que ele quiser. E quando eu digo qualquer, é qualquer uma mesmo. A grande questão é saber se a sua aura, se o seu tipo de NEM vai ser possível criar determinada habilidade. Porque muitas vezes uma determinada pessoa, no caso um determinado personagem, vai escolher uma determinada habilidade e vai gastar muito tempo em algo que teoricamente não vale a pena, porque não há compatibilidade de aura com o que se quer fazer. Um exemplo disso que a gente pôde ver durante o mangá foi o próprio Castro, que era um intensificador por tipo nativo de NEM e decidiu criar um clone. E isso com certeza deve ter sido um caminho muito complicado para ele e consumiu muito do seu tempo. Além disso, ele teria que utilizar o NEM de materialização e manipulação, que são os dois grupos que ele tem menos potencial de evolução. Isso porque esses dois grupos se distanciam em muito das suas habilidades naturais, que são de um intensificador. E qual seria o melhor caminho para o Castro ter um bom desenvolvimento? Seria muito mais fácil ele focar nas habilidades de reforço e basicamente esquecer essas habilidades de materialização e manipulação. Ainda mais que ele queria fazer um clone, que é uma coisa muito complexa. E aí vem a pergunta: mas pode simplesmente abandonar? Sim, é só ele querer, é só ele largar a técnica de lado. Mas também seria possível ele manter essa técnica e até fazer modificações no seu clone. Geralmente em Hunter x Hunter o que a gente vê? Uma média de 2 habilidades por personagens. Alguns vão ter mais, outros vão ter até menos, mas geralmente é uma média de 2 habilidades. Como exemplo do que eu tô falando, a gente tem o Hisoka com a Band Gun e a textura surpresa, Shaunark com Black Voice e Automod, o Gentru com a Little Flower e Countdown, Bonole 9 e entre outros. Mas como eu falei, isso não é uma regra, é só um padrão que a gente viu em alguns personagens. A gente tem outros personagens com mais técnicas. Por exemplo, o próprio Gon tem 3 habilidades, o Killua já tem 4 habilidades, o Kurapika já tem 5. Então isso vai depender, mas é basicamente uma média de 2 habilidades. Então a quantidade de habilidades vai depender muito do estilo do personagem e claro, da sua estratégia de combate. E o que a gente vê é que quanto mais habilidades, mais destreza e mais habilidade um personagem precisa ter, porque aprimorar todas essas habilidades e dependendo se elas forem diferentes do seu grupo natural de NEM, fica tudo mais complicado. Ou seja, é mais fácil ter menos habilidades e essas habilidades extremamente aprimoradas. Dessa maneira é permitido trocar de habilidade ao momento que você quiser, criar novas habilidades a hora que você quiser. E aí vem a pergunta: por que a gente não vê isso com muita frequência em Hunter x Hunter? Ter uma habilidade é algo muito complexo. Pode parecer algo simples, mas não é. É necessário pensar nos potenciais, nos riscos, na quantidade de aura que vai ser gasta, nas utilidades, se vai ser ataque, se vai ser suporte. Tudo isso é necessário ser pensado. E é por isso que em Hunter x Hunter a gente vê muito eles falando que o ideal e o mais interessante é você focar na sua categoria natural de NEM. Ou seja, se você é um materializador, foque em habilidades de materialização. Se você é um emissor, foque em habilidades de emissão. E o seu sucesso vai ser muito maior. E o seu caminho para ficar muito mais poderoso na sua categoria de NEM vai ser muito mais fácil. Além disso, uma pessoa que foca extremamente o seu tempo no seu grupo nativo ou nos grupos mais próximos do seu grupo principal, fica muito mais fácil de fazer upgrades e até alterações na sua técnica em si. Como exemplo disso que eu falei, temos o Gon e o próprio Kurapika. O Gon, por exemplo, adicionou o Round 2 ao seu Hatsu, o que deu um baita upgrade e deixou a técnica muito mais complexa e interessante durante um combate. E por falar em Round 2, vou deixar aqui nos cards um vídeo onde eu explico na íntegra
todas as habilidades do Gon. Só ver que tá bem bacana, sei que você vai gostar. E o Kurapika, quando conjurou as suas correntes, o Izunami, que era o seu mestre na época, deu a seguinte dica para o Kurapika: se ele não tivesse ideias de habilidades para cada dedo dele, que ele deixasse o slot vazio para quando ele tivesse uma ideia, encaixasse essa habilidade. Ou seja, a partir da necessidade que ele visse, ele poderia colocar uma nova habilidade nos slots vazios. Agora a gente vai pegar um exemplo aqui bem diferentão. Por outro lado, a gente tem o Netero, que já era basicamente o mestre Nen do mais alto nível. Ele optou por uma habilidade extremamente complexa, galera, e o Netero, como todo mundo sabe, era um aprimorador, né? A habilidade dele utilizava materialização e manipulação, que são os grupos mais complexos e menos compatíveis com o aprimorador. Mas mesmo assim, ele era muito poderoso e você deve estar pensando nesse momento, mas e aí? Realmente, o Netero não era compatível com esses dois grupos, mas ele aprimorou isso ao máximo. Mas já parou para pensar o tanto de tempo e de esforço que o Netero gastou para poder aprimorar essas habilidades de materialização e manipulação? A gente pode ver que foi toda uma vida de treinamento para ele poder chegar nesse mais alto nível. Ou seja, foram muitos anos e anos de treinamento do Netero. E é por isso que justifica a grande habilidade que ele tinha. E o Netero, quando foi derrotado pelo Meruem, ele já estava na casa dos 120 anos, rapaziada. Mas, por um outro lado, se o Netero tivesse focado as suas habilidades totalmente no aprimoramento, talvez essa luta poderia ter sido diferente. Mas também a gente tem que levar em conta que ele já estava bem velho e isso faz com que o poder reduza. Mas poderia ser uma luta bem diferente, se a gente olhar por esse lado. Mas mesmo focando em grupos diferentes, a gente pode ver que o velhinho era brabo demais. Em grupos que ele não tinha nem tanta afinidade, ele pôde se tornar um usuário de Nen muito poderoso. Rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu, não esquece de mandar esse vídeo aqui para outras pessoas que também amam Hunter x Hunter, assim como a gente ama. E eu vou ficando por aqui, até uma próxima aqui no Mundo dos Caçadores, galera. Valeu!